Olá, tudo bem? É a quinta live do projeto Conexões, que conecta pessoas e conhecimento. Essa live é dirigida especialmente a Sara, a Júlia e a Bela, para que todas sejam sempre protagonistas da sua vida, que sejam heroínas da sua história. Essa live, ela é uma live que vai aproximar uma grande amiga, uma mãe amorosa, uma amiga especial. E nós vamos chamar agora a Rose, que vai fazer parte da live, e a gente inicia aqui essa sexta-feira falando sobre ensino, aprendizagem, conhecimento. Nós estamos aguardando, a Rose já vai entrar. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, bem? Boa tarde, tudo bem? Que Tudo ótimo, prazer ter você aqui conosco. Nós prazer estamos, meu. nós estamos então iniciando essa live, as pessoas já estão entrando aqui e a gente tem esse. Em verdade é um bate-papo, mas acaba sendo um desafio, porque nós vamos conversando com essas pessoas, Sim, de falar sobre o ensino, crianças, adolescentes, os filhos, os afilhados, aqueles queridos que fazem parte da nossa vida. E isso aí. tá. E nesse sentido, eu quero iniciar apresentando para vocês que estão nos acompanhando quem é a Rose, que está falando hoje de Londres, na Inglaterra. Hoje é uma inglesa, mas ela nasceu no Brasil, né, Rose? De Sim, nascimento brasileira. Então, eu posso dizer para vocês que a Rose, entre todas as qualidades especiais dela, ela é essa pessoa maternal. Ela e no momento da minha faculdade, que nós nos conhecemos, ela foi meu anjo da guarda protetor, afetuoso, que me acompanhou nos 5 anos de faculdade, quer dizer, nós nos acompanhamos. Mas eu quero registrar para todos vocês que nós estamos falando de ensino, de aprendizagem, de felicidade, e eu tenho certeza que a nossa faculdade de Direito, o que eu aprendi, o que eu vivenciei, foi mais especial por eu conviver com pessoas especiais como você. Então, obrigada. esse registro é muito importante. Eu tenho certeza que essa mesma pessoa, ela se estende aos amigos, à seriedade no trabalho, à mãe, Rose, à esposa, à colega. Então, todos que nos acompanham, a gente sempre é gente, é única, como está dizendo ali o Evandro, que já chegou aqui, está nos acompanhando também, né? Está em Londres. E, nesse sentido, eu importa muito a gente referir que sempre vamos levar nessa fala o interesse da criança e do adolescente. Esse projeto que pretende esclarecer para as pessoas de uma linguagem muito simples, muito transparente e não juridiquês, como a gente conversou, né, Rose, quando eu te fiz o convite. Sim, Esse projeto, ele envolve justamente a aproximação. E essa aproximação desses conhecimentos, ela também fala das nossas experiências, do conhecimento que nós temos atualmente. Então, esse melhor interesse que a gente ouve como um princípio no âmbito do direito de família, melhor interesse da criança e do adolescente, ele está focado diretamente nisso. O que é melhor para esse filho, o que é melhor para o outro, né? É esse olhar para o outro, de acordo com as suas habilidades, as suas vontades. E enquanto nós conversávamos numa dessas nossas videochamadas, até a gente fazia referência do quanto é importante fazer uma escolha que tenha uma relação com as tuas habilidades, com os teus gostos, com a tua vontade pessoal. Né? sim. Porque a tua escolha profissional, que vai gerar essa aprendizagem, esse ensino, ela é importantíssima. E eu não fiz uma escolha por ser mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho, Rose, muito contato, além de afilhadas, além de amigos, de sobrinhos que eu tenho, muito no âmbito do direito de família e também das sucessões que eu atuo. Porque esse âmbito, ele vai tratar sobre guarda compartilhada, guarda tradicional. Muitos confundem o que é guarda compartilhada com a guarda alternada, acham que tem uma relação
com a residência, com o domicílio. Não é essa a relação da guarda compartilhada. A guarda compartilhada tem uma relação de tomar decisões em conjunto. Sim. Mas hoje você é a nossa convidada e é você que a gente, todo mundo está aguardando te ouvir, direcionando essa fala muito nas suas experiências. Você que conhece, sabe como acontece no Brasil e um pouquinho do que está acontecendo aí em Londres, no sentido de ensino, do que você passou com a Valerie, né, durante a aprendizagem dela. O que você poderia nos contar? Bom, primeiramente estou muito honrada com esse convite e em poder fazer parte do teu projeto Conexões e, sim, compartilhar o máximo que eu puder sobre as minhas experiências como mãe, como tia também, Dinda, né? Sim. E te ajudar no máximo possível. Bem, a vida em Londres. Isso, falar um pouquinho da vida em Londres, da rotina na casa em Londres. Perguntar primeiro para o pessoal se todo mundo está nos ouvindo, as pessoas estão nos ouvindo bem, estão nos vendo, para ver o que o pessoal que está nos assistindo aqui. Mas vamos lá, como é essa rotina para a gente ter uma ideia se é muito diferente aqui do Brasil, como que acontece? Ok, bem, então eu estou te escutando bem, espero que os outros também estejam me ouvindo bem. Então, a rotina da vida em Londres, imagino que deve ser, as pessoas às vezes dizem, Londres é muito corrido, é tudo muito rápido. Mas hoje em dia a vida é rápida mesmo. Não é mais aquela calmaria, aquela coisa que a gente era acostumada no interior, a internet, a informática, tudo ficou mais rápido. Então, a vida é corrida e muitas vezes a gente tem que balancear muitas coisas ao mesmo tempo. Mas para isso que existe a mãe. Ela consegue balancear tudo. Ela maneja, desde que ela planeje bem o seu dia e os seus filhinhos, né? Sim. Você está falando dessa jornada, né? Que é uma jornada que já virou uma jornada tripla, né? Que é a mãe, é a mulher, é a profissional, né? Essa jornada que desafia todas nós. Exato, Então temos que sempre achar aquele balanço entre o nosso profissionalismo e lidar com a casa, com os afazeres da casa e dar atenção a todos que requerem atenção da gente. É o esposo, é os filhos, é o cachorro, é o colega de trabalho que te liga, e isso tudo é muito bom. Eu me sinto muito bem fazendo isso tudo. Acho que me faz a pessoa. Sim, deixa eu até complementar isso. Você se sente muito bem e é importante que você diz, porque é uma escolha tua, né, Rose? A maternidade foi uma escolha tua, né? E assim que tem que ser, né, para as mulheres, uma escolha, né? Sim, a maternidade não é para todo mundo. Não é para todos, né? Mas enfim. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu sempre, desde logo, quando eu vim morar aqui na Inglaterra, mais de 24 anos atrás, uma coisa que eu sempre observei, que o quanto as crianças, as famílias, não digo que são todas, mas que tinha uns certos horários para as crianças irem dormir, tinha o horário de brincar, tinha o horário de fazer certas coisas. Eu sempre pensava, nossa, que interessante. Lá no Brasil fica toda essa criança correndo até meia-noite por lá, não vão dormir. Falava, se um dia eu tiver filhos, eu vou implementar esse sistema mais rígido. E realmente eu acho que faz bem para a criança ela ter essa rotina, ela sabe que ela precisa dormir hora tal, e também porque eu, como mãe, como esposa, como dona da minha casa, tem muitas vezes que quando os filhos são pequenos, tu não tem tempo para trabalhar, para fazer os teus afazeres domésticos, que seja guardar uma roupa, arrumar um quarto, assim, o dia a dia, o dia a dia mesmo. Tu não tem tempo para fazer durante o dia porque eles exigem a tua atenção. Então,
tu faz aquilo quando eles foram dormir. E para mim sempre foi, quando eram pequenos, vamos dizer, até os 10 anos, 11, 7h30 no máximo, estavam dormindo. Gente, vocês que Sei que estão não nos funciona. acompanhando, isso. Se o pessoal que está nos acompanhando está ouvindo esse detalhe, já vou mandar um beijo aqui. Tem um oi, Dinda. É a Bela, é a filhada mais nova, é minha sobrinha afilhada. Oi, Bela. E a Ela gente. não pode ficar acordada, Bela. Tem que dormir cedo, cuidar da beleza para ficar bonita igual a Dinda, para sempre. Então, isso que você está falando é tão marcante, porque aqui no Brasil, vou dar um exemplo no condomínio onde eu moro aqui em Porto Alegre. Existe a área do playground, né, de brincadeiras das crianças, eles têm quadras aqui, é um privilégio para essas crianças ter espaço para brincar, agora estão sendo retomados gradualmente, cada apartamento utiliza num horário e tal. Mas, durante a semana, até às 22 horas, estas quadras e esse espaço de área livre está aberto para as crianças e adolescentes e quem quiser, né, dentro da faixa etária que limita para cada espaço. Nos finais de semana é até às 23 horas, né? Então, eu falava no início ali do protagonismo da própria vida, da criança e adolescente, eu estava pensando agora que para o pai e para a mãe também, eles precisam estar bem consigo, organizados na sua vida, para poder compartilhar, para ter esse espaço. Eu faço até uma comparação, né, Rose, quando a gente pega um voo, por exemplo, vai fazer uma viagem, já tem aquela ordem que, se tiver algum problema, as máscaras vão cair e o que você tem que fazer? Primeiro colocar a tua máscara, né, de oxigênio e depois salvar o outro, depois ajudar o outro. Então, isso é uma questão importante para as mães brasileiras ou não brasileiras, para a gente retomar isso, que eu, no contato que nós duas temos, eu entendi nessa leitura que vocês têm uns hábitos quanto aos horários dos filhos e de estudos que privilegiam isso, que te dá essa autonomia que você tem como mãe, como profissional, como esposa também, pelos horários, né? Você comentava comigo, e isso não é uma coisa tua da tua casa, né? A tua filha sempre teve horários, desde o ensino dela mais básico, fundamental. Sim, sempre tentei implementar essa parte de horário. Muitas vezes as pessoas dizem, por que tu deixa... Às vezes até meus familiares falaram, por que você não deixa ela ficar mais... que dó, deixa ela brincar mais um pouco. Não, já brincou que chega por hoje. Agora a criança precisa descansar. Para crescer, você precisa... É científico, você tem tantas horas que você precisa de sono para que a sua mente cresça, o seu estado físico, tudo precisa descansar. E eu preciso desse horário para descansar também, porque a minha vida não começou com filha, a minha vida começou com meu esposo. E eu acho que existem muitos casais que talvez esquecem essa parte, que os filhos, eles são maravilhosos. Jamais eu mudo a minha opção de ter tido a minha filha. Mas quem veio primeiro foi ele, o meu esposo, foi nós como casal. E isso é uma coisa que nunca pode cair, nunca pode acabar. Porque o dia que acabou, daí ela fica perdida também nessa história, né? Sim. Eu vou olhando as perguntas que as pessoas foram nos enviando para direcionar a nossa fala, que é o que quem vai nos assistir agora ou depois sem interesse. Então, um dos questionamentos também foi quanto às tarefas domésticas, que a gente aqui no Brasil, dependendo da vontade também da condição econômica, a gente contrata pessoas que nos auxiliam, né? Diaristas, uma faxineira eventual, alguns têm uma pessoa todo dia, mais raro já hoje em dia, que era o que acontecia, por exemplo, na minha infância, que eu cresci com uma pessoa que morava na minha casa, né, e cuidava dessas tarefas domésticas. Fazer um registro, assim, de que eu, ao longo do tempo que eu fui refletindo sobre isso, nós mulheres vamos delegando a outras mulheres essas atividades, né? E essas atividades que outras mulheres vão fazendo, elas também, com relação a seus filhos, também vão delegando a outras, né? Então,
várias vezes pessoas que prestam um serviço na minha casa, que eu já contratei, ou as pessoas que trabalham no escritório, elas também têm a sua vida pessoal. E isso, às vezes, está muito relacionado ao momento da administração. Eu estou falando em termos de Estado, de governo, como que se estrutura isso. Porque aqui no Brasil, nós temos ainda, Rose, a escola a pública e a outra que é a privada, né? O ensino público e privado. Então, tudo isso vai envolver. Mas essas nossas dinâmicas de casa, eu, por exemplo, tenho uma pessoa que me auxilia algumas vezes por semana, que nos auxilia, mim e meu marido, que vem no meu apartamento e tudo mais. Mas se veja que já é diferente do que era na minha infância e adolescência, na cidade de interior que eu nasci, em que havia uma pessoa afetuosa, sempre foi assim, morando, residindo na casa dos meus pais e, por um critério muito especial, essas pessoas que vinham de outras cidades, elas sempre necessariamente estudavam. Era uma exigência do meu pai e da minha mãe que qualquer moça que viesse prestar serviço, que a minha mãe sempre chamou de secretária, uma secretária do lar, nunca tratadas numa conotação de maus tratos ou de escravo, não. Mas e sempre a exigência de estudar. Então, todas que estiveram trabalhando na casa, que hoje é a casa dos meus pais, mas a nossa casa, elas sempre estudaram paralelamente ao trabalho de atividade do lar, né? Mas hoje a gente tem uma dinâmica que, nós até comentamos nós duas sobre isso, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, as famílias não têm hábito com relação a isso, né? De casa, passar roupas. Aqui também há famílias que usam diaristas, talvez uma, não diria, eu não sei, diarista seria que vem mais vezes na semana, mas eu já tive auxiliares que me auxiliaram quando eu precisei. Existem famílias que têm as babás que moram, as auxiliares que moram direto, que são inclusive de outros países, às vezes as Filipinas são muito famosas para esse tipo de trabalho, que vêm, moram nas famílias, ajudam, né? Cuidam das crianças, fazem os afazeres domésticos, tudo. Eu acho assim que aqui talvez, eu não sei, pode até que eu esteja errada, mas não há, vamos dizer, a classe média, então, né, que a gente falou sobre isso, não, talvez não use tanto, não se sinta tão à vontade de ter essa pessoa o tempo todo cuidando seu da espaço, casa, cuidando da sua da família. A pessoa gosta, não é que ela gosta, mas não é aquele costume de ter aquela funcionária, aquela secretária auxiliando o tempo todo. Bem. E tu tens que... Você sabe... Não quero te interromper, pode? Não, pode. Acho que eu já disse. Que a gente sabe, a gente acompanha isso, mesmo que mais à distância, né? Dessa autonomia que eu chamo assim, e daquela colaboração dentro da casa, que não é realidade em todos os lares brasileiros, né? Tanto dos filhos, quanto do marido, da esposa. Aqui ainda há, na maioria, claro que tem diferenças entre classes sociais, entre a formação que a gente teve, né? Isso é uma coisa importante que se diga, mas ainda privilegia-se sempre uma ideia de que a obrigação, a responsabilidade sempre é atribuída à mulher, ou à mãe, ou à avó, ou à tia, ou à cuidadora, né? Então, mas falando nisso, essa diversidade, que o pessoal que está nos acompanhando vão nos dizendo se estão ouvindo direito, se vão fazendo perguntas, vão participando, que o papo é nosso, mas a gente gosta de interagir. Porque tantos anos em sala de aula, né? Vou dizer, a minha experiência, como eu falei de início, assim, na universidade, por 11 anos primeiro. Depois eu tive um resgate, assim, em 2016, 2017, eu voltei a uma experiência em sala de aula. E agora, o online, as redes sociais, isso que nós estamos fazendo agora, ele nos reduz a este quadrado. A gente tem a expressão facial, as mãos, mas eu já aprendi que tudo isso precisa ser
mais enxuto aqui, porque a gente não está enxergando o outro. Como que o outro pode se mostrar para a gente aqui? Ele pode mandar coraçõezinhos, ele pode dizer que está gostando, ou pode fazer, mas é a participação que tem nessa forma do Instagram, né? Sim. E nesse sentido da diversidade, fazer um registro para quem nos acompanha agora, para quem vai nos ouvir depois, que o ensino no Brasil, ensino de qualidade, eu, Beatriz Braganholo, penso assim, ele precisa passar primeiro pela remuneração dos professores adequadamente, né? Se você vai falar em qualificação, tudo que você vai falar, você precisa trazer um salário digno aos professores de ensino privado ou ensino público. E entendo que hoje nós não temos isso aqui no Brasil. Mesmo do ensino superior nas universidades, ao longo do tempo, isso foi se reduzindo. Para você ter uma ideia, eu ingressei na universidade, na minha docência do ensino superior, em 2000, no processo seletivo em 2000, e depois, 11 anos depois, quando eu saí, claro que existe a titulação, da especialização, do mestrado, que os percentuais disso em cima, mas a hora-aula, o salário base, teve um acréscimo mínimo durante 11 anos de trabalho. Quer dizer, eu iniciei em 2000, saí em 2011, né? Não foi o determinante para minha saída, eu, profissional advogada, paralelamente, depois acabei fazendo uma opção pela atividade como advogada exclusiva. Mas, para muitos que vivem disso ou que dependem disso, tem uma importância. E agora, nesse momento que a gente chamou do auge da pandemia, que agora aqui em Porto Alegre a gente está com uma bandeira laranja, a gente já está aliviando. No auge da pandemia, o que nós vimos? Nós vimos que a ideia do home office, ela até é mais fácil para situações, exemplo, como a minha e do meu marido, que ele tem uma atividade profissional que não é a mesma que a minha, mas que a gente dentro de um apartamento consegue. Eu tenho um home office já preparado para isso, com isolamento acústico, tudo que tem direito, trabalhar no meu espaço e ele fazer as reuniões dele, inclusive em outro espaço, ou quando eu não estiver ocupando. Mas você imagina essa mesma dinâmica, eu fiquei refletindo, essa mesma dinâmica entre um casal com 2 filhos, 3 filhos, com um enteado, por exemplo, que vai visitar, tem filhos de um outro relacionamento, se for o caso, né? Quando vinho. Então, né, é uma situação mais complicada. Passando a pandemia, que nós vamos retomando as questões, nós vamos ter que gradualmente também pensar numa dinâmica diferente. É para isso que foi direcionada essa live, porque o que eu tenho ouvido das pessoas que eu atendo enquanto profissional e das pessoas de relação de amizade é que as crianças e os adolescentes, os jovens em geral, eles também estão muito sobrecarregados, sabe? Sobrecarregados. Então, eu converso especialmente com as minhas amadas afilhadas, e uma já pós-graduação, encerrando a pós-graduação, e as outras 2 em ensino fundamental, né? Mas cada escola tem um jeito diferente de lidar com isso. Mas a sobrecarga da atividade de casa, ela foi uma coisa que ela foi impactando muito para mim, de ver isso, né? Assim, que os pais precisam muitas vezes dedicar um tempo extremo, e alguns pais não têm uma formação adequada para isso, não tem tempo, ou não tem vontade, não tem paciência. Porque aqui não é a realidade do ensino integral. Não, a regra não é esta, né? Do ensino integral. Então, eu queria que você nos dissesse um pouco como que você sentiu da tua filha, como que são essas tarefas de casa ou tema de casa. Bem, a minha filha já está cursando a universidade e assim, ela teve também, mudou tudo, ela morava fora de casa, foi para a universidade e chegou em março, voltou para casa porque não tinha mais aulas presenciais, não tinha mais laboratórios, não tinha mais tutorials, nada, tudo era online. Então, veio para casa porque era mais fácil, mas e realmente é um impacto grande. No caso dela, nesse estágio que ela está na vida dela, impactou porque ela
não tinha mais o contato com as amigas, aquele contato presencial. Elas se falam Sim. no FaceTime o tempo todo, mas é diferente. E se motivar também para assistir aquelas aulas online, Online. levantar né, continuar estudando, porque haveriam algumas provas, etc. Mas vendo crianças, mas ela já é adulta, ela consegue superar, já tem uma formação, mas eu imagino Isso. e vejo que essa coisa de sobrecarregação com tarefas escolares para casa, para uma criança que está no ensino fundamental, tem que existir um. Eu acho que tudo é um balance, tem que existir um balanço. Eu tenho um Gostei dessa afilhado que está. expressão, gostei muito dessa expressão. Eu tenho um afilhado que está no quinto ano, então, vamos dizer, do ensino fundamental. Ele vai fazer 10 anos agora. E, ok, durante essa pandemia, ele ficou em casa, não tinha aulas online para as crianças tão jovens. O que tinha para eles durante essa pandemia eram coisas tipo as professoras mandavam por e-mail uma vez por semana uma folha com uns exercícios de inglês e de matemática, mas o que Entendi, ele não assistia diariamente a aulas ou algumas vezes por não, semana, não. não, mas o que as professoras faziam, eles diziam assim, mãe, o que conta é você, se você pode ou alguém pode, que o seu filho brinque no quintal, se você pode, deixa ele ajudar a cozinhar, deixa ele ajudar com alguma outra tarefa, porque tarefa de casa, porque não é só trabalhar, estudar que vai te fazer o ser humano. Ok, nós estamos no meio dessa pandemia e muitos ficaram, como se diz, perderam aulas, principalmente os pequenininhos que ainda estão sendo alfabetizados, vai ter um impacto, com certeza. Mas eles vão, eles vão pegar de novo. Então, não adianta sobrecarregar essas crianças com Sim. tanto de escolar, né? Você viu que tem Uma coisa... uma das pessoas que está nos assistindo, ela está falando disso, que é uma percepção além da minha. Ela diz ali também que ela percebe a situação de sobrecarga para a filha dela, né? Que se sente às vezes desmotivada. Como a gente está falando em infelicidade, vamos permitir essa live, acho que permite isso, fazer um relato também, um pouco depoimento pessoal da minha experiência como estudante. Vou falar, minha sobrinha está ali assistindo, está nos assistindo, a Bela, a minha experiência, e acredito que a do meu irmão também, do Luciano, que foi uma experiência muito positiva. Dessa experiência que vem a minha fala. Enquanto alunos, nós fomos alunos que sempre estudamos com alegria, com felicidade. Não entendo assim como um oba-oba, Rose, e pessoas que estão nos assistindo, que a gente só estudava o que gostava, só do que queria. Não, nós somos alunos bem dedicados, né? A gente passou por escolas muito exigentes, professores muito exigentes. Mas eu guardo com tanto carinho, eu iniciei, passei na época jardim e pré, né? Que agora a gente tem esse ensino infantil, né? Passa desde creche até. Mas eu iniciei numa escola de irmãs, para quem está nos assistindo, uma escola de freiras, numa cidade do interior. E eu tenho a lembrança de ir naquela, quando já ia sozinha, aquela questão da autonomia que a cidade do interior permite, e eu ia quase que dançando aos pulinhos, tamanha a minha felicidade de ir para a escola. E essa felicidade, eu vou deixar um registro, eu não sei onde que ela está, mas ela também tem uma relação, eu chego a ficar emocionada, com a irmã Noêmia, que foi a minha professora, eu lembro o nome dela, Noêmia Schneider, minha professora de primeira série. E essa primeira série, que é o primeiro ano do ensino fundamental hoje, então foi tão importante porque lá eu estudei até o que era a quinta série da nossa época, né? E hoje está no quinto ano do ensino fundamental, acho que tem uma correspondência. Mas eu estudei sempre acolhida. Para quem nos assiste, acho que não há nada de melhor e mais valoroso que você possa deixar para um filho do que ele ir e ter um ensino feliz.
não havia sempre uma noção de igualdade, essa questão da não discriminação, da igualdade, da Escola das Irmãs, onde eu tive essa formação inicial, e a questão do respeito, de sempre professor chegando, que você estava comentando um dia, que há também a tua experiência em Londres, da tua filha na escola, de chamar de professora, que a gente vai retomar isso depois, de levantávamos, Sim. chegávamos, mas um respeito amoroso, bacana. Depois disso se seguiu em outros momentos nessa minha transição, então, nessa escola. Essa escola, com uma formação, claro, do perfil católico, né, trazia todos esses valores de religiosidade, de amparo, mas também do distanciamento em fila, de regramento, de ajudar o outro, né? Essa ajuda ao outro a auxiliar, eu tive sempre um perfil proativo, no sentido, então eu acabava logo a tarefa, me sentia extremamente valorizada de poder auxiliar os outros colegas, né? Tudo isso para mim sempre gerou felicidade. Vou falar de uma impressão minha para dividir essa ideia com as outras pessoas. Chegou num momento desse meu ensino que não havia mais a outra série nessa escola. E então meus pais fizeram uma opção por uma outra escola, que naquela época era a sexta série, né? E aí eu fui para essa outra escola. Essa outra escola, uma escola que tem o nome de escola sinodal. E esta escola, ela tem uma diferença. Assim que a gente está falando de experimentar outros países, outras experiências, veja bem, ela é uma escola evangélica de confissão luterana. Né? Tem os pastores, que muitas vezes são professores, as pastoras, que também já é uma outra visão. E meu pai, com essa visão bem avançada e essa ideia do ecumênico e a mesma coisa que eu acredito que Deus é um só e, né, as crenças que você tenha, todas elas que te façam bem são importantes. Eu fui lá. E nessa escola eu não teria obrigação de assistir aulas de religião, do ensino religioso, mas foi definido por meu pai e pela minha mãe que eu assistiria essas escolas de ensino religioso e aquilo me abriu perguntas, né? Afinal, porque num dado momento tinha mais de uma religião. Mas onde que eu quero chegar? Para mim foi um corte, uma ruptura, que eu saí de uma escola que eu me sentia absolutamente protegida e acolhida e eu fui para uma escola com um perfil diferente, com um perfil que as pessoas tinham algo de competição. Quando eu queria auxiliar um colega, o colega estava com, talvez alguns que nos assistam lembrem disso, as afiliadas que estão assistindo não vão lembrar, mas dos lápis coloridos que se colocava na frente da classe e o colega ao lado muitas vezes não queria que você olhasse a resposta dele, de medo que você fosse, né? Havia, não sei se era uma... Isso, de olhar. Talvez fosse uma percepção, e eu não estou falando mal da escola, porque essa escola me ensinou muitas coisas, mas talvez fosse uma percepção só minha e não dos outros colegas que estavam lá naquela escola desde a alfabetização, desde o início, que não era meu caso. Mas, ao mesmo tempo, Rose, essa escola, ela existia a parte da arte, e eu digo que a arte nos salva. E ela tinha noitada artística. E aí eu vou fazer um registro para quem nos assiste aqui, de um grande amigo, o nome dele é Márcio Paloski. Você não nos assiste agora, nos assiste depois. E o Márcio, que até nós conversávamos essa semana, ele dirigia esses teatros, essas noitadas artísticas. Isso. E outras professoras que nos auxiliavam, que eram nossas queridas, que deixavam um tempo da aula, da estrutura, para possibilitar nossos ensaios. Um beijo para a professora Gelsi Ribas, que era uma das nossas amadas professoras que incentivava a arte. Tudo isso é um conjunto de quem é a Beatriz hoje, de quem é a profissional, assim como vai ser aí da Valerie, ou que você é, pelas experiências que você passou. Então, para quem nos acompanha, a minha ideia é deixar o registro de que se perderam alguma coisa de conteúdo durante essa pandemia, isto você recupera. Concorda comigo? Pode não recuperar nos primeiros 3 meses, mas com certeza você vai recuperar. Vejo uma mensagem que, inclusive, quem mandou foi a minha irmã, sobre a minha sobrinha, que ela sente que a sobrecarga deixou a Sofia desmotivada, as notas baixaram. Isso vai passar.
para todas as crianças é a mesma coisa, mas com certeza os seus filhos que ficaram em casa, ok, as notas baixaram um pouco, é difícil motivar para sentar na daquele computador e assistir aquelas aulas por aquele período de, não sei quanto tempo, quantas horas por dia que vocês estão assistindo essas aulas, mas cada conteúdo não vai... Cada um fez uma escolha. Eu estava mesmo vendo das perguntas que a gente que dirigiu para ti, e cada escola aqui organizou de um jeito, né? Tem alguns que eles têm horas do dia de aula da parte online, né? Sim. Com a plataforma que cada escola escolheu. Outros começaram de um jeito, depois passaram a ter esse contato nos horários do dia. E no início, o aluno faz a atividade dele e depois ele ingressa nessa sala online, né? Cada escola fez um tipo de adaptação diante das suas condições. Mas, até vi uma das pessoas agora aqui que estão aparecendo, que fizeram as perguntas, e as perguntas foram muito relacionadas, assim, de que a escola inglesa, ela direciona já a formação, diferente daqui, mais cedo, para as habilidades ou para o gosto do aluno, né? Eu sei pelo que a gente conversou, que você estava me dizendo que chega um momento da escola que há uma escolha. Não sei se você poderia nos falar sobre isso. Sim, durante o ensino fundamental tu não tens muita escolha, é o básico, né? A criança está ali para aprender a ler, escrever, somar, multiplicar e introduzir amizades, etc. Uma vez que você vai para o próximo nível, vamos supor a partir dos 11 anos, então, né? Eu não sei o que se enquadra hoje aí nessa seria o ginasial na nossa época. A criança, sim, por exemplo, a escola que nós escolhemos para Valerie na época, quando ela estava perto da época de ir para o ginasial, ela passou por um processo seletivo para essa escola. Ela sentou uma prova de 2 dias, de 2 dias, fez uma prova em inglês, matemática, conhecimentos gerais, mas super simples. Era para ver se essa criança tinha habilidade para conseguir... É uma escola que puxa um pouco mais. Tinha mais exigência, assim. Um pouco mais exigente que outras. E o que se chama uma grammar school aqui na Inglaterra. Não sei como se traduz isso em português. E ela chegou na escola... A primeira coisa, nessa escola se estudam línguas. Ela é a parte científica e línguas. É a especialização da escola. E também tem um perfil essa escola que ela estimula isso. Sim. É muito também a parte artística e esportiva. A minha filha participou da artística, mas a esportiva ela sempre jogou para o lado. Nunca quis. Participou só quando precisou mesmo, por necessidade, no dia da gincana esportiva. Mas no dia que começa, você já começa com uma língua, já é te dado. Você não escolhe. Tá. Aquela sala ganha aquela língua. Tá, daí, mas quando ela foi avançando, antes da universidade, daí já há também um direcionamento, né? Exato, há um direcionamento. A escola que ela estava nos últimos 2 anos, que é o ensino médio, né? Não. Sim, ensino médio aqui no Brasil. Você escolhe. Você tem a opção de direcionar para o que você acha que você vai querer estudar na universidade. Por exemplo, você não precisa mais fazer todas as matérias. Você escolhe. Por exemplo, ela escolheu química, biologia, geografia, inglês, matemática, e eram 6 matérias porque ela tem a visão mais científica. Mas algumas amigas dela escolheram a parte mais artística. Arte, realmente, outras na parte de música. É o que
direciona, abre aquele canal para ir para aquela... Quando tu ingressar na universidade, tu já tem aquela... Aquilo é o que pesa mais para o teu curso. Sim. Né? Então, tu tem a opção, não precisa estudar todas as matérias. Eu não sei se era isso que tu estava tentando... É isso aí. Isso é bem interessante. É isso. Até porque você, então, a gente comentou depois dessa questão das universidades, né? E depois da opção dela fazer a escolha por algumas. E eu queria chegar num ponto, já que a gente iniciou essa conversa falando da felicidade no ensino, chegar nesse ponto que leva ao próprio nome do projeto, que a gente está na quinta live, que é dessa conexão. Né? Que a conexão que você precisa ter, além disso, com o lugar onde você vai estudar. Claro que dentro do que é possível, né? Como a gente diz, algumas cidades, alguns lugares. A questão econômica aqui no Brasil é bem importante, né? Para você fazer uma escolha por uma escola também precisa, se for uma escola privada, ela precisa estar dentro da possibilidade dessa família. Né? Mas nisso, vamos pensar assim, que muito cedo aqui no Brasil precisam escolher um rumo seu profissional. Pode até eventualmente, assim como eu fiz, que eu fiz um primeiro ano de uma outra faculdade antes de cursar direito, você pode até fazer uma troca, uma mudança, que para alguns isso nem é admitido nas famílias, mas você pode. Mas é bom que você já consiga direcionar dentro do que te é favorável, do que vai te deixar feliz, da profissão que vai te fazer sentido. E aí você me trouxe uma questão de a gente conversando sobre a visita ao campus universitário, que seria aqui. Você e o pai da tua filha, teu marido, vocês fizeram uma visita, né? Como que foi isso? Nós fizemos o tour da Inglaterra. Nós visitamos 13 ou 14 universidades. Ela não queria visitar nenhuma universidade em Londres, somente fora. Tá bom, ótimo, vamos lá. Fomos de um extremo até o outro, inclusive até na Escócia fomos ver uma universidade. O que ela pesquisou, ela viu o curso, ela já sabia o curso que queria fazer, e ela pesquisou, porque cada universidade oferece algumas coisas diferentes, né? Conteúdo direciona mais para um lado do que para o outro, talvez o ensinamento. E o que ela queria, que ela precisava se identificar com o lugar, com a universidade, sentir aquele calor, aquele acolhimento, porque tu vai ficar lá sozinha. Né? Que importante isso, que importante isso. Que bem-vinda, né? Tu tem que... Então, nesses dias que se chama Open Days, dias abertos, onde você vai visitar essas universidades, é um monte de gente que vai lá. Todo mundo, tudo quanto é aluno. Vai com família, leva a mãe, leva a avó, leva irmão. O que tiver para levar, pode levar. E daí você vai, você assiste, muitas vezes eles têm cada curso, então, mas você vai para o seu departamento, você vai visitar aquele departamento da universidade, e daí você vai ter uma aula, tipo assim, não uma aula, mas uma introdução, onde eles dizem, olha, o curso é isso, nós queremos isso, nós esperamos isso de você, etc. Daí você visita o campus todo, você olha o equipamento que eles, por exemplo, na parte laboratorial, que a Valerie cursa biologia, que tipo de laboratório que eles têm, quantas aulas, o que é o contato de professor e aluno, quanto tempo, quantas horas semanais. Que interessante. E daí, nesse dia também você visita os lugares onde você vai morar, os alojamentos. Os alojamentos, então. Para você sentir se ali é uma área boa, se é um lugar bom. Quem já mora... Uma vida no campus, porque vai ser tua vida ali por muito tempo, né? Por vários anos. Exato. Para alguns alunos é importante que tenha bastante festa,
para outros é importante que tenha bastante clubes. Clubes que eu me refiro não são bares, clubes assim à noite, clubes de atividades extracurriculares. Por exemplo, esporte, dança, culinária, crochê, tricô, tá muito em moda. Então, corte e costura, o artesanal, o corte e costura. Artes extra, além do que tu tem que... Porque não... Tu estuda, tu tem que chegar ali, tu tem que ter... dar o melhor de ti pro teu curso, para tu poder terminar com aquele conhecimento que tu veio ali, né? Mas tu também tem que ter tuas horas de lazer, aonde tu tira tudo da tua cabeça e tu relaxa, tu faz uma coisa diferente, senão não dá só estudar, né? Enfim, ela foi visitar 13 universidades. Dessas 13, ela escolheu 5. Mas ela sempre falava que ela queria ir numa mais pro sul da Inglaterra, perto da praia. E tava assim, eu quero. No dia que fomos visitar, tava chovendo assim. E ela disse, mãe, eu ainda quero vir aqui. Falei, tá bom, então tá. Mas o campus é tão longe da cidade. Não, eu quero aqui, tá bom. Daí tinha mais uma para ir visitar, que é uma no norte da Inglaterra, inclusive de uma parte da Inglaterra da onde meu marido, onde a família dele mora. Sim, tem uma conexão, daí tem uma relação de... Daí caminhando ali o campus, não é um campus retirado, é dentro da cidade mesmo, né? A cidade se chama Sheffield. E ela, de repente, assim, a gente sentou no lado, era a hora do almoço, a gente sentou num parque que tinha lá para comer um sanduíche. E ela disse assim, eu não quero falar muito, porque meu pai vai ficar muito inchado, mas eu tô gostando dessa aqui mais do que das outras. Eu tô me sentindo em casa, ela falou assim. Olha que importante isso. Aí, tá. Daí ela, ok, termina. Daí tem uma... que aqui não existe vestibular, Beatriz. Não tem vestibular. Não tem cursinho preparatório, que você fica ali anos e anos fazendo cursinho para entrar numa faculdade. Não tem isso. Nos últimos 2 anos de estudo, 2 anos você estuda ali na escola. No final desses 2 anos, tem umas provas. E essas provas vão te dar as notas que a universidade pede de ti quando ela te faz a oferta. Dizer assim, eles te dão um convite. Ok, nós gostaríamos de ter você como um estudante na nossa universidade, mas a oferta é condicional. Você precisa A em biologia, B em química e mais um C em ciência. Tem os pré-requisitos, né? A exigência para que aquela universidade te aceite. Exato. Você escolhe 5 universidades, essa é mandado para um campo, um departamento que não é relacionado às universidades, e daí esse departamento escreve para as universidades dizendo, ó, fulana de tal está interessada no curso aqui, vocês têm vaga para... Daí eles olham o teu perfil, eles dizem lá, ok, essa pessoa aqui está previsto que ela vai ter essas notas. Outra coisa que eu esqueci, a pessoa, quando você vai fazer a aplicação, você tem que escrever uma biografia sobre você mesma. Você tem que dizer, os meus interesses, não é só o acadêmico que eles querem. Eles querem o acadêmico. Tem um lado subjetivo, como a pessoa é, quais os seus interesses, o que ela tem de preferência. Sim, eles querem o teu acadêmico, mas eles têm interesse também se você é uma pessoa que vai se enquadrar, que vai... Não adianta só ser acadêmico e não conseguir ter amigos, não ter nenhum outro hobby, não ter nenhum outro interesse, porque a vida não é só acadêmica. No nosso dia a dia, nós temos muito mais que só eu entender de números ou você só entender do direito de família. Não, tu tem que ter uma abrangência bem maior, né?
Sim. E Sabe que eu tô aqui uh, controlando a live. Sim, tocou sim, aqui o meu alarme. Nós estamos nos 10 minutos finais que o Instagram, eu digo que ele nos derruba, literalmente, né? tá. Porque depois de uma hora, ele derruba. A gente tem 10 minutinhos. Mas você chegou num Então, ponto extremamente importante, que é, assim, a ideia central da nossa conversa, do nosso bate-papo. A Diz que está nos assistindo falando ali que interessante, porque esse todo que nós somos, como você disse, a gente é muito mais do que apenas o conhecimento, a parte técnica, né? Essa formação básica se pressupõe em qualquer profissão e cada vez mais eu tenho uma grande preocupação quanto à qualidade do ensino, né? Seja ele desde lá do fundamental, do básico, médio, até chegar à universidade, pelos profissionais que estão chegando, principalmente falando aqui do Brasil. É algo que tem nos preocupado muito pelas fragilidades que nós temos em vários aspectos. Eu falava semanas atrás com um amigo que é de outro estado e ele disse que em Pernambuco eles não conseguiram fazer com as aulas com relação a esse acompanhamento online, Rose, quem está nos assistindo, porque os alunos, a camada que atingia, eles celulares velhos, ou sem computadores, ou sem uma internet que os mantivesse conectados de forma de qualidade. Eu não sei como está isso hoje, agora, nesse mês, mas no início da pandemia, eles então optaram por suspender e não ter essas aulas dessa forma. Isso impacta sim. bastante por essas diversidades que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, falando em diversidades, e você falando que a pessoa é muito mais... Está dizendo ali que adorou conhecer e ouvir. Sim, a gente vamos ter que combinar uma segunda live, né? Eu falo isso para todo mundo, que as pessoas gostam, depois assistem, mas já está convidada, a gente chama para uma segunda live, sim. E Nessas se as pessoas experiências... quiserem direcionar alguma pergunta para mim, através de você, depois da live, eu estou à disposição para conversar também, não tem problema. Tá, podem enviar no direct ali no inbox uma mensagem privada. Já adianto para todo mundo que eu nunca publico o que é dito no privado, porque agora, Rose, também tem isso, que as pessoas estão com dificuldade de saber o que é privado e o que não é. Se mandar no privado para mim e não publicar, eu não vou publicar. As pessoas, muitas publicam, tornam público, com ou sem autorização da outra pessoa. Eu entendo que se foi mandado no privado, assim vai ficar, né? Por questões éticas, sejam elas profissionais ou da gente, maneira de ser da pessoa. Mas essas novas competências no ensino, essas minhas experiências e as tuas, indiferente de um país ou do outro, elas só me levam a entender cada vez mais essa visão da globalização, né? Do todo, que a gente não pode mais direcionar só para as experiências locais. Lembrava eu lá de início de formação, que eu, antes do direito, eu cursei um ano de pedagogia, eu já tinha um viés, né, relacionado ao ensino, assim. Depois acabei desistindo porque não me identifiquei com a parte da formação que eu vi lá. E na época se falava muito em pedagogia de Paulo Freire e muito da realidade onde a pessoa estava. E eu agora falando contigo, que está aí há tantos anos, e lembrando de nós convivendo na faculdade, de onde que estão nossos colegas, e daquelas nossas colegas que sempre queriam o 10, você deve estar lembrada, e aonde elas estão, se é que elas são as pessoas mais felizes no 10, mas indiferente, que eu lembro de uma que ela queria 10 em todas as notas, né? Em todas as disciplinas, aliás, em matérias, e que também é uma busca bacana para quem isso fizer sentido. Mas que isso parta sempre da pessoa, né? Não de uma imposição externa. E de minha parte, como depoimento pessoal, eu me considero uma estudante feliz, uma eterna estudante, eu estou sempre me atualizando e cursando, por uma realidade de que não foi uma cobrança externa que veio de mim, de alguém que fiscalizava minhas notas ou minhas aprendizagens, mas dessa autonomia que foi dada pelos meus pais, de que deveria estudar para saber, não para apresentar para os outros. E sempre o que era do teu interesse. Nunca nos foi imposto, né? Uma carreira, uma profissão. E eu acho que para a gente ir fechando esse nosso bate-papo, que vamos ter uma segunda parte, certamente, eu queria te ouvir
dessa pessoa que eu admiro tanto, dessa mãezona Rose, dessa profissional Rose, que administra a sua vida e a de outros também. Qual é a tua experiência nesse sentido, Rose? Beatriz, a experiência, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é você tem que ser você mesma, você tem que fazer por si, você tem que achar o que te faz feliz desde lá de pequenininho. Não adianta, a minha filha não é esportiva, não adianta eu querer que ela jogue basquete, voleibol ou seja bailarina, não adianta, não é isso. A vida já é muito difícil, você já tem todas essas outras coisas que estão ali te importunando, que não importunando, mas sobrecargas. Sim, então, que pode importunar, sim, pode estar importunando em alguns momentos também, para muitas pessoas. O que eu não quero é que a minha filha, ou filho de alguém, ou das minhas amigas, a minha sobrinha, meus afilhados, se sintam que eles têm que fazer uma... Eu não estou dizendo que não precisa estudar. Tem que estudar, Entendemos. Tem que dar o melhor de si. E para mim isso é importante. Se a minha filha diz, mãe, eu estudei, eu me preparei, isso é o que me importa. Dê o melhor de si, seja o melhor de si, procure o que é bom para você. Eu não quero que... Isso é no mundo meu aqui, né? Porque talvez no mundo real não seja assim. Não, a vida não Mas é no mundo real, o que só... nós podemos fazer na nossa casa, na nossa família. Então assim, eu sempre digo assim, você não precisa ser a mais acadêmica da sala de aula. Até do meu ponto pessoal, eu cursei a universidade, mas foi uma coisa que foi imposta para mim. Eu tinha que fazer, eu queria também, mas talvez não exatamente aquele curso, mas eu não sabia dizer, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. E isso é uma coisa que eu sempre tentei ensinar para minha filha e até para o meu enteado também. Vocês têm que seguir. Eu posso te dar essas opções, eu te dou todas as oportunidades que eu puder, que estiverem ao meu alcance. Sempre estou aqui para ajudar, mas eu não. Vocês é que vão escolher. Eu não vou forçar ninguém Sim. a ser médico. Se quer ser bailarina, não adianta. Com certeza. Rose, a gente está fechando aqui nosso tempo, infelizmente. Queria te ouvir mais. As pessoas vão nos pedir, vão direcionar e a gente marca uma outra hora. Que aí, com as 4 horas de diferença daqui, né? Nós estamos em horários diferentes, claro. Mas conseguimos achar na nossa agenda uma possibilidade. Eu queria encerrar, então, deixando uma reflexão, que a gente começou com uma pergunta, deixar uma reflexão de como nós podemos, para quem nos acompanha, unir aprendizagem e felicidade nesse sentido. E dizer também que a live fica gravada no Instagram e tem um canal do YouTube também, que eu tenho deixado os vídeos. Mandem mensagens. Tem alguém me mandando tchau ali, Dinda. Já vou dar um tchau especial, então, para minha filhada amada. E é isso, esses amores e esse ensino e essa relação de afeto que a gente tem, essa nossa conexão. É isso que é o que mais importa, é transmitir a nossas experiências a essas crianças, a essas pessoas, esses jovens, esses profissionais um dia, né? E sempre pensa, dê o melhor de si. Nem sempre isso vai ser o mais acadêmico. Muitas vezes é procurar o que você gosta, ser o que você é. E vamos unir, então, conhecimento e felicidade, dizendo que isso é possível, né? Conhecimento e felicidade. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. A internet nos manteve aqui, né? Firmes e fortes. Um beijo enorme. Até logo mais, Rose. Até. Beijo. Obrigada. Tchau. Adoramos ter você aqui. Obrigada, Bea. Tchau. Tchau. Tchau.